precisamos ser elementos de restauração. Inclusive, uma coisa que eu até sugeri em outras salas de teologia que eu participei, eu falei, a igreja talvez precise ter um olhar um pouco mais atento sobre o impacto sobre a natureza, o impacto sobre essas situações ligadas ao meio ambiente. Porque devido a ela talvez não ter nenhum interesse sobre isso acaba pesando contra ela como um mau testemunho. Então, talvez fosse um bom testemunho a igreja também se posicionar em relação a isso de forma um tanto mais veemente. Nós reciclamos, nós cuidamos do meio ambiente, nós temos preocupação em relação a isso. No Apocalipse, um dos textos diz que o homem vai pagar, inclusive, pelo dano que fez à natureza. Isso vai ser cobrado pelo Senhor Jesus Cristo, inclusive vai ser alvo de um dos seus juízos, o derramamento das taças da ira de Deus. Um dos motivos é devido ao dano que o ser humano causou à natureza. E às vezes a gente, por estar focados numa vida espiritual, nós esquecemos que a natureza é uma dádiva divina, que a natureza é criação de Deus. Então nós precisamos ter também um olhar, pelo menos uma visão em relação a isso, tá certo? Em relação à maneira como nós nos relacionamos, se nós somos preservadores do meio ambiente, se nós, por exemplo, diante da situação de abuso contra animais, se nós nos posicionamos também, às vezes a gente fica até assustado em tomar um posicionamento desse lado, porque certos grupos que defendem isso, alguns deles têm um engajamento em certas filosofias que a gente não concorda, mas não é problema você se alinhar a um determinado grupo, mesmo discordando de sua filosofia, quando a causa for a mesma. Então existem diversas situações em que muitos grupos antagônicos se uniram em torno de uma causa em comum. Isso acontece toda hora, por exemplo, no Congresso. Uma lei abortista, por exemplo. Vão tentar passar uma lei liberando aborto em qualquer tempo, de qualquer meio, de qualquer maneira. Então já houve situações em que se uniu bancada católica, espírita e evangélica contra determinadas medidas. E não há problema nenhum nisso, porque é um problema em comum, é uma preocupação em comum. Então também essa questão relacionada ao cuidado com os animais, ao cuidado com a natureza, tudo isso é uma forma de demonstrar respeito pela criação divina. É uma forma de louvar a Deus, também é uma forma de louvar a Deus, demonstrar esse tipo de cuidado, esse tipo de apreço, tá certo? Uma vez que nós somos criados por Deus para cuidar, para zelar pela sua criação. Na constituição humana, que ele aborda aqui, ele vai falar partes físicas do homem, formação biológica e perpetuação da raça, tá? E a fotografia kirliana. Do que ele está falando aqui? Quando ele fala acerca de constituição humana e as partes físicas do homem, eu achei muito interessante esses aspectos para que a gente desmistifique essa questão do relacionamento do servo e da serva de Deus com situações, por exemplo, da medicina. Situações, por exemplo, do zelo, do cuidado para com a alimentação, para com a saúde, também a estética, dentro do âmbito também da psicologia, tá certo? Eu achei interessante essa abordagem dele, porque mostra para nós que nós, enquanto corpo, somos formados de elementos presentes na natureza. A gente não desceu do céu numa cápsula, que nem o super-homem. Nós fomos formados do pó. Deus formou do pó da terra. Isso diz para nós alguma coisa em relação à necessidade que temos de certos elementos oriundos da terra, oriundos dos elementos que estão presentes nessa terra, tá certo? Então, quando a gente olha para essa questão e entende ela de uma forma muito mais tranquila, nós lidamos de outra forma com certos meios que são ofertados na atualidade de tratamentos, por exemplo. Então, algumas pessoas podem se assustar, podem se constranger quando se fala, por exemplo, em algum tipo de tratamento, aí pergunta logo, nossa, mas onde está a tua fé? Nossa, mas você se tornou uma pessoa materialista, você não tem fé em Deus mais. Onde é que está o teu Deus? E quando as pessoas fazem esse tipo de questionamento, nós percebemos o tamanho de sua ignorância. Nós percebemos o tamanho de sua estupidez. Por quê?
Porque qual é a relação que nós temos com Deus, tá certo? E com as situações que estão ao nosso redor. Deus é soberano. Deus não faz a minha vontade. Deus não atende o meu querer do jeito que eu quero. Deus, ele é um ser soberano. Ele é o dono de suas decisões. Então, como deve ser o meu comportamento em relação a Deus? Crer no seu poder. Eu creio que Deus opera milagres. Creio que Deus cura pessoas, tanto psicologicamente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Eu creio que Deus atua em todos os aspectos do nosso ser, da nossa vida, que Ele cura. Só que eu também creio e entendo que Deus não é obrigado a me curar. Deus pode me curar, sim, mas Ele não é obrigado a me curar. Então existem situações que Deus, na sua sabedoria, na sua soberania também, Ele não vai me curar. Ele vai permitir que eu permaneça com esse espinho na carne. E Ele vai permitir por N motivos, N situações. Dentre elas, talvez que eu passe por uma situação de tratamento medicamentoso, ou que eu passe por uma intervenção cirúrgica, tá certo? E dentro desse processo existe algo a se aprender, existe algo a se extrair. Um aprendizado para mim, um aprendizado para as pessoas que estão em meu derredor. Eu não questiono a soberania divina. Então, se Deus não quis me curar, amém. Se Deus quis me curar, glória a Deus, louvado seja o seu nome. Se Deus não quis me curar, glória a Deus do mesmo jeito. Então, é assim, a partir da observação da Sagrada Escritura e do relacionamento que Deus tem demonstrado ao longo de toda a Bíblia Sagrada, eu percebo isso. Que não adianta você constituir para Deus uma cartilha, falar, Senhor, se tu fez aqui assim, se fez assim, então aqui o Senhor tem que fazer também. Não existe isso. Não existe. Existem pessoas que passam por uma intervenção direta divina, um milagre, e tem pessoas que não. Que mesmo tendo enfermidades, Deus não tirará a enfermidade delas, e elas buscarão outro meio. Quer texto? Quer uma evidência bíblica? Paulo e Timóteo. Paulo aconselha Timóteo, não tome só água, mas antes misture a água com vinho, por causa dos teus constantes problemas gástricos. Timóteo estava andando com Paulo. Paulo era um grande homem de Deus. Paulo que foi usado por Deus para realizar obras miraculosas. Por exemplo, um homem chamado Enéas, que morava numa ilha chamada Malta, estava para morrer. Paulo impôs as mãos e orou, e o homem foi curado. Paulo, na mesma ilha, foi catar gravetos para fazer uma fogueira. Uma víbora o mordeu. As pessoas locais tinham certeza de que iria cair morto a qualquer momento, e nada lhe aconteceu. Então, uma pessoa que vive o sobrenatural, mas está com um companheiro ao seu lado, que serve a Deus junto com ele, que tem problemas gástricos gravíssimos, que lhe causam tormento, dores. E por que ele não põe a mão e não cura? Talvez ele tenha já orado algumas vezes, mas Deus não quis curar. E como é que eu vou impor para Deus que ele cure? Eu não imponho nada para Deus. É Deus que é soberano de suas ações. É Deus que é dono de suas decisões. Então ele não quis curá-lo, não curou Timóteo. E o que Paulo fala para Timóteo? Então contorne a situação com algum meio medicamentoso inteligente. Como a água, na maior parte das vezes, estava contaminada, esse era um grande problema da antiguidade, que encontrar água que preste, encontrar água boa, tomar água pura era um ato de muita coragem. Era difícil você encontrar água que estivesse de fato apta, né? Estivesse boa para ser por consumo. Então Paulo fala, mistura vinho aí para poder fazer um tratamento aí, pelo menos, né? Para que mate aí alguma dessas maledicências aí que havia nesses, quase que eu digo, mate as bactérias. Paulo não tinha acesso a esse tipo de informação, mas ele sabia que havia algum tipo de contaminação, e devido a essa contaminação haviam problemas decorrentes, né, dos problemas gástricos de Timóteo. Então ele aconselha, mistura água com vinho, para que você tenha menos problemas em relação a isso. Então veja que isso é um conselho inteligente de um tratamento medicamentoso, vamos colocar dessa maneira, um subterfúgio para escapar desse problema, que era um problema que se perpetuava, que continuava nele, mesmo ele servindo a um Deus todo-poderoso que faz milagres. Então, essa é uma relação madura que você tem com Deus. Quando você sai da infância e você se torna adulto, e você sabe que um adulto toma decisões,
E Deus, quando toma certas decisões, nem todas elas serão entendidas. Deus toma as decisões e nós não entendemos por que Deus tomou essas decisões, mas nós cremos e nós acatamos. Então você tem a situação, por exemplo, de Paulo, que tem um espinho na carne e que ora para Deus removê-lo. E Deus não remove e fala, isso é um bem para você mesmo. O meu poder se mostra na tua fraqueza. Quando a tua fraqueza é exposta, é aí onde meu poder vai ser evidenciado. Porque se você cresce e fica muito grande, você vai começar a pensar que você é bom, que você é o tal, que você consegue. E isso é a sua destruição. Então ele permite que o espinho na carne permaneça. Assim também nós temos situações que são espinho na carne. É um problema congênito, é um problema no coração, é um problema de circulação, é um problema psicológico, psiquiátrico, diversos tipos de situações que vêm a trazer tormento e que em algumas situações serão curadas. Deus vai intervir e vai trazer a cura para a glória do nome dele. Em outras situações não serão curadas, terão que buscar meios paliativos para que possam prosseguir com a sua vida e glorificando a Deus e o adorando da mesma forma. Porque eu adoro a Deus não é porque eu sou curado, ou porque eu enriqueci, ou porque eu adoro a Deus pelo que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, se assim Ele é digno da minha adoração, é digno do meu louvor. Então nós temos que ter essa consciência do nosso corpo, da constituição do nosso corpo, das necessidades do nosso corpo e do meio como nós interagimos do nosso corpo em relação à vida espiritual e em relação às necessidades físicas. Que quando não há essa intervenção divina e o milagre, isso não significa que eu não tenha fé, ou que eu não sirva a Deus, ou que Deus não me ame. Isso significa simplesmente que Deus, na sua soberania, decidiu que o melhor para mim é prosseguir por essa via, mesmo que ela seja dolorosa, mesmo que ela seja um caminho estreito. Mas Deus decidiu que esse é o melhor, que eu devo tomar essa via, esse caminho. O caminho, por exemplo, de um tratamento, de uma cirurgia, ou seguir adiante mesmo com esse problema, mesmo com essa doença, e servir a Deus dentro das minhas limitações. E assim é. Formação biológica e perpetuação da raça. Eu só queria destacar uma terminologia que é empregada aqui, que é muito relevante, que é a questão da geração bioplasmática e a geração riliplasmática. Então ele aplica essas duas terminologias, que é interessante nós guardarmos isso, porque rile, tá certo? Do grego, faz menção a uma geração via material. Tá? Então a geração riliplasmática é a geração na qual matéria gera matéria. Então nós temos um corpo material e de uma relação sexual você terá a geração de outra vida que é gerada riliplasmaticamente, ou seja, matéria que gera matéria. E a geração bioplasmática que ele cita também é não a geração material, mas a geração por meio da essência da vida. E a essência da vida está em Deus. É Deus que é o dono da vida, tá certo? Então a geração bioplasmática que ele vai citar é a geração, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria. Foi gerado bioplasmaticamente. Foi o Espírito Santo, que é a essência de vida, gerou no ventre de Maria uma outra vida. Do jeito que lá atrás foi formado do pó, tá certo? Formaram lá um boneco e sopraram em suas narinas e passou a ser alma vivente. Tá certo? Posteriormente, o Espírito Santo realizará o processo dessa geração, desse ser vivo, que é o Senhor Jesus Cristo segundo a carne, no ventre de Maria. E será uma geração bioplasmática. Aquele que detém a essência da vida, o bios, ele gerará por si mesmo. Não será em decorrência da carne, da mistura da matéria. Que ele não nascerá da vontade do varão, como diz o profeta, mas sim da vontade de Deus. Então foi o próprio Espírito Santo que gerará bioplasmaticamente, por meio da vida que ele detém, que ele tem o poder sobre ela, gerará o corpo do Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria. Enquanto que nós somos gerados riliplasmaticamente. Matéria gerando matéria e comunicando toda a carga genética e também comunicando o elemento do pecado, tá certo? O elemento distorcido pelo pecado. Essa questão da comunicação do pecado, eu gosto muito de um exemplo que o César Cavalcante, o pastor César Cavalcante, ele aplica.
Ele diz o seguinte: olha, todo mundo tem uma forma de bolo em casa que tomou uma queda. Ou se você nunca deu uma queda em uma forma de bolo, suponha que uma forma de bolo sua tenha tomado uma queda. E assim tem um amassado. E aí todo bolo que sair daquela forma vai sair com aquele amassado. Então ele fala, o pecado é isso. O pecado é um amassado naquela forma. Adão e Eva é a forma de toda a humanidade. E eles sofreram dano. E o pecado, que é esse dano que eles sofreram, vai ser passado a toda geração. Então por isso que Paulo dirá em Romanos, todos pecaram. Por isso que não existe inocente. É interessante quando a gente vê as pessoas leigas falando, que aborda a questão, mas Deus mandou matar os primogênitos do Egito, por exemplo, né? Foi lá o anjo da morte e todos os primogênitos morreram. A pessoa diz assim, nossa, morreu um monte de gente inocente. E aí, olhando da perspectiva bíblica, por mais que isso seja duro de dizer, olhando da perspectiva bíblica, nós temos que perguntar qual inocente morreu. Não existem inocentes, todos são pecadores. A única diferença é que aqueles que estão ainda em tenra idade não têm consciência do seu pecado. Eles são salvos pela graça de Cristo. Por quê? Porque eles são inaptos, eles não têm consciência do seu pecado. Eles não discernem entre a direita e a esquerda. Mas uma vez que tomam consciência e começam a tomar decisões livres, começam a fazer escolhas, se manifesta o pecado. Por quê? Porque o pecado já estava lá. Tá certo? O homem peca porque é pecador. Tá certo? Então o homem tem em si, infelizmente, a humanidade, esse defeito, que é dessa forma. A forma amassou e todo que sai daquela forma sai com esse defeito. Então é interessante. A fotografia kirliana que ele aborda aqui, o que é isso? Nessa questão de você estudar certos elementos, digamos, certos elementos espirituais, algumas pessoas tentam encontrar elementos da espiritualidade em certos âmbitos do mundo físico, certos rastros que os elementos espirituais tenham deixados. Dentre eles foi essa tal dessa fotografia kirliana. Então esse Kirlian, ele no desenvolvimento dessa tecnologia, da fotografia e tudo mais, ele fez alguns estudos, ele tirava certas fotos diante de certos contextos aí de iluminação e tudo mais, e ele em alguns momentos percebia uma áurea em torno de alguns seres. E aí começou a entender-se que essa fotografia, nesse tipo de produto, né, de tecnologia, de técnica que eles aplicavam, conseguia enxergar, tá certo, a áurea das pessoas, que seria um elemento espiritual. Como é que eu vejo isso aí? Isso aí é alguma pessoa tentando provar por meios racionais o espiritual. E eu não vejo necessidade, eu não vejo porquê disso, tá certo? Então assim, quando você tem um avanço na ciência, certas coisas que antes eram impressionantes e incompreensíveis, posteriormente serão tranquilamente explicadas, tá? Então você tem, por exemplo, todo o corpo emana calor. Todo o corpo emana vapor de água, tá certo? De evaporação. Pela cabeça, por exemplo, sai uma evaporação extraordinária. Então, assim, é algo que é do mundo físico. Não precisamos de elementos do mundo físico que sejam comprobatórios do mundo espiritual. O mundo espiritual é uma outra dimensão, tá? Então existe essa dimensão do mundo físico, na qual vivemos e interagimos por meio dos 5 sentidos, né? Mas existe a dimensão do espiritual, e nela nós interagimos por meio do sentido da fé. A fé, para mim, ela é como um sentido. Os 5 sentidos são do mundo físico, a visão, a audição, o tato, o paladar, são do mundo físico. E a fé é um meio pelo qual eu acesso o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, eu interajo nele pela fé, tá certo? Pela fé, eu tenho acesso a essa dimensão do mundo espiritual. Só que eu não preciso de elementos físicos que se prestem a ser comprobatórios do mundo espiritual. Eu dispenso. Não é necessário. O mundo espiritual é uma outra dimensão. Ele não será capturado por esses mecanismos do mundo físico. O mundo físico, as coisas físicas, os equipamentos, tá certo? Laboratoriais do mundo físico analisarão aquilo que é material, aquilo que está dentro do escopo do mundo material. Então a fotografia kirliana, durante algum tempo, levantaram aí algumas questões em torno dela e se empolgaram com ela, mas eu
eu não boto fé nesse tipo de teste, não. Eu acredito que não é necessário. Então, eu não vejo com utilidade isso aí. Na continuidade, ele fala anatomia básica do ser humano. Ele vai descrever aí diversos materiais que compõem, né, o corpo humano. E aí, quando você olha para esses materiais, facilmente você chega a essa conclusão. Você pensa, se algum desses materiais está ausente do meu corpo, me causarão consequências, tá? E ainda mais, uma coisa que durante muito tempo eu fui incrédulo em relação a ela, mas que devido a ter passado por certas experiências no ano passado, principalmente no primeiro semestre, caiu a minha incredulidade. Eu agora entendo que ela é de fato real, que é a questão psicossomática. Eu cheguei a ter algumas crises de dores intensas. Os médicos examinavam o meu corpo de diversas formas, eletrocardiograma e diversos outros exames que eu fiz, até que uma médica teve a coragem de chegar para mim e falar: ó, seu José, eu acho que o senhor está tendo problemas psicossomáticos, tá? Então, algum problema psicológico que está refletindo em dores pelo seu corpo, porque nós não encontramos, nos diversos exames que nós fazemos, nós não encontramos nenhuma evidência de algum problema físico, tá? Então eu que era totalmente incrédulo em relação a isso, eu tive que dar o braço a torcer, falar realmente, uma vez que estão me apresentando evidências, né? De fato, essa questão psicossomática, ela é muito relevante, ela é importante, ela de fato interfere. Então, problemas que começam como psicológico, uma tristeza profunda, uma revolta, uma ira, um aborrecimento, vão se acumulando, vão se tornando meio que paranoicos mesmo, vão ficando fixados na sua mente, e isso vai disparando certos elementos prejudiciais no seu corpo que vão lhe causar graves danos, graves prejuízos, tá certo? Então isso não é brincadeira, isso é muito sério. Por isso que nós não devemos, como pessoas maduras, como servos e servas de Deus maduros, nós não podemos ignorar certas opções, como por exemplo de tratamento ou tratamento medicamentoso, ou reposição de certos elementos necessários ao bem-estar do nosso corpo, ou tratamentos terapêuticos. Por exemplo, conversar com uma pessoa que seja especialista e possa detectar alguma questão paranoica, alguma questão de desequilíbrio, tá certo? E possa então trazer um aconselhamento, uma estratégia para que nós possamos chegar a um ponto em que estejamos equilibrados, que tenhamos saúde, que possamos servir a Deus na nossa inteireza, tá certo? Com o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Então é relevante. Nós não podemos fazer vista grossa a isso. Não é só caprichar no espiritual e esquecer os outros. Isso é o emocional e o físico. Porque o emocional e o físico destruirão o espiritual se não estiverem todos equilibrados. Se nós não tivermos essa visão de entregar tudo como sacrifício a Cristo. De fato cuidar desse templo e dessa morada, dessa habitação do Espírito Santo de Deus. Então, olhando para essa questão aqui da anatomia básica do ser humano, a gente percebe muito isso, que nós somos formados por esses diversos elementos e quando eles estão ausentes, de alguma forma causarão diversos tipos de consequências, de problemas que podem acarretar em destruição da vida espiritual. Tá? Então, nós temos visto aí pessoas que, decorrência de doenças físicas graves, estão afetadas também na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Então não é brincadeira, é muito sério mesmo. Aspectos biológicos do ser humano, tranquilo, isso aqui a gente já tem citado. O valor físico do ser humano. O que é o valor físico do ser humano? É meio que uma observação de que se o ser humano fosse, se nós fizéssemos aí a decomposição, né? Vamos decompor o ser humano, seu corpo. Os elementos que daí obteríamos, desde fósforo, ferro, tá certo? Esses elementos. Nós valeríamos, conforme ele aponta aqui, talvez uma xícara de café. Então, assim, em questão de elementos, né? Dos elementos sendo decompostos e sendo apresentados dentro daquilo que é valorado dentro do mercado. Então, assim, como elementos físicos, talvez nós não tenhamos esse valor extraordinário.
mas a questão é de que esses elementos físicos são constituintes de um corpo, e este corpo é criação divina. E esse corpo que é criação divina é templo e morada do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, tá certo? Eis o nosso valor. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Só que nós somos vasos de barro que detém dentro de si a pérola preciosa que é Cristo. Então Cristo está em nós. O Espírito de Deus habita em nós, tá certo? Então eis aí o nosso valor. Nós temos um valor extraordinário, porque nós individualmente somos cada um de nós imagem e semelhança de Deus. Então eis aí o nosso extraordinário valor, tá certo? Então temos que olhar para essas questões aqui e perceber. Corpo ou carne? Essa questão de corpo ou carne que ele apresenta aqui é a questão da conceituação de duas terminologias gregas muito importantes, principalmente para Paulo. Paulo, nas suas cartas, vai lidar com elas de uma forma muito importante, que é soma e sarx, tá? Soma e sarx. Soma é como a totalidade do ser, tá? É o soma. Corpo, alma e espírito que constituem um ser, um indivíduo. Esse é o soma, tá? Sarx é carne, num aspecto mais direto mesmo, tá? Só que ela tem uma aplicação metafórica também. Então, sarx, a carne, tá certo? Como uma carne viva, só que ela, olhando para esse aspecto da carne metaforicamente, nós temos aí uma vida carnal, por exemplo. Alguém que vive conforme a carne, tá? A carne em si não tem nem valor nem positivo nem negativo. A carne em si é um elemento, componente do nosso corpo, corpo humano. Só que olhando metaforicamente para a terminologia carne ou sarx do grego, nós temos aí essa questão de o ser humano estar limitado apenas ao âmbito carnal, apenas ao âmbito de suas necessidades mais básicas, tá? E aí onde Paulo constrói aquela sentença: aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis dos homens, porque são as pessoas que ignoram o aspecto da sua vida espiritual, o aspecto do seu relacionamento com Deus, e estão em busca de atender apenas ao desejo da carne, tá? E aí João vai dizer também acerca da concupiscência, que é o desejo desenfreado. Concupiscência do corpo, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que é os três meios pelos quais a pessoa dá vazão a essa atitude carnal, tá? Então, olhando para essas duas terminologias, corpo ou carne, soma ou sarx, nós temos em soma a totalidade do ser. Então, Paulo, olhando para isso, ele vai construir a ideia de que nós somos templo e morada do Espírito, aplicando o valor de que nós devemos cuidar desses três aspectos. Todos eles são importantes em igual modo: o corpo, a alma e o espírito, tá certo? Constituindo um ser, o soma. E aí o sarx, ou carne, olhando para um aspecto metafórico, é essa questão mais ligada a essas necessidades de um corpo, de uma carne ou de um ser que é afetado pelo pecado, que é afetado pela concupiscência, como diz João, pelo prazer desenfreado, pelo desejo desequilibrado, tá certo? Então é exatamente essa dicotomia que ele apresenta, né, que ele já instiga aqui na matéria, e que é apresentado em Paulo. Essa dicotomia entre a carne e o espírito, tá certo? Entre a vida de consagração ou a vida de entrega aos desejos da carne. Então é exatamente essa dicotomia e essa luta que ele coloca, que nós devemos andar conforme a lei do Espírito para não cumprir a vontade da carne. Então, olhando para a carne nesse aspecto metafórico, nós temos então essa inclinação ao pecado, a inclinação ao desejo carnal, o desejo da carne, devido à carne ou corpo ter sido afetado pela contaminação do pecado, tá? Então é nesse aspecto que nós estamos levantando essa questão aqui, dessa dualidade, dessa dicotomia entre um homem inteiro espiritual, soma, ou um homem carnal, sarx, um homem inclinado à sua carne. Morada provisória, é o que ele aponta aqui, a nós
sermos constituídos no templo de Deus, né? Então é o nosso corpo inteiro. Deus não habita no nosso espírito ou na nossa alma ou só no corpo. Deus habita em nós, como indivíduos, tá certo? Como seres inteiros, tá certo? Então a nossa consagração deve ser plenária, deve ser geral, certo? Santuário, esse aspecto de nós sermos o santuário, tá certo? Corpo terrestre, e aí ele vai trazer essa questão da valorização do nosso corpo. Nosso corpo é tão importante quanto a nossa alma e nosso espírito. E a carne é exatamente isso que eu acabei de desenvolver, tá? Então a carne tem o seu aspecto literal, carne mesmo, a própria carne constituinte do corpo humano, mas a maior aplicação de Paulo é ela num aspecto metafórico, né? Num aspecto que traz aí essa questão da inclinação para o desejo carnal, inclinação para o desejo pecaminoso, tá? Diferença entre carne e corpo, é o que eu acabei de discutir. Conclusão, aí passa aqui para o capítulo 2, tá? Vamos caminhar aqui. A conclusão, só para eu compartilhar, a conclusão ele diz o seguinte, ó, embora os corpos pré e pós-ressurreição sejam contrastados por Paulo pelos termos perecível e imperecível, desonra ou glória, fraqueza ou poder, alma ou espírito, 1 Coríntios 15, 42 e 44, os dois não deixam de ser físico ou material. O corpo de Jesus Cristo, e aí ele vai abordar aqui na conclusão ainda, essa questão do corpo ressurreto, tá? Então só para fechar aqui dentro dessa discussão sobre corpo, né? O soma e o sarx, o corpo, o ser humano na sua inteireza, ou a questão do elemento carnal, do elemento do caído em pecado, você tem esse outro aspecto aqui, que é o corpo glorificado, tá? Paulo diz que nós devemos buscar sermos pessoas que estão dedicados nessa caminhada cristã até chegar à medida de varão perfeito à estatura de Cristo. A medida de varão perfeito à estatura de Cristo. O que é isso? É a nossa progressão, a nossa jornada, a nossa caminhada ao longo de uma vida na qual nós crucificamos nosso velho homem, ou seja, nossa carne, nós mortificamos nossa carne, tá certo? Esse aspecto da natureza do ser humano inclinada ao pecado, contaminada por esse aspecto pecaminoso, então nós mantemos subjugada, nós mantemos dominada, crucificada. Para quê? Visando chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, ou seja, chegar até a medida que nos foi comunicada por Cristo Jesus. Quando nós vamos chegar? Aí está a questão. É estabelecido para nós esse paradigma. E o paradigma é alto, é elevado, é Cristo. A perfeição de Cristo. Nós caminhamos em busca dele, aperfeiçoando-nos a cada momento da nossa jornada. Mudando costumes,